O conflito político em Taiwan cresce tanto que o chefe do escritório de Taipei do Instituto Americano pediu o fim das brigas. Hoje, vamos analisar corretamente o conflito entre os partidos de Taiwan. E, aproveitando, também houve um caso absurdo em que Taiwan protestou contra a Coreia. Vamos ver isso juntos também. Vamos conferir agora. Antes de começarmos, precisamos analisar a situação política de Taiwan. Recentemente, no dia 18 de outubro, na eleição para presidente do Partido Nacionalista Chinês de Taiwan, o ex-deputado Chong Li-won, que tem uma inclinação pró-China, foi eleito. Ele recebeu 65.122 votos, ou seja, 50,15% dos 129.867 votos válidos do colégio eleitoral, tornando-se assim o 12º presidente do Partido Nacionalista. O problema é que essa pessoa tem uma forte inclinação pró-China, e esse é o maior problema. Chong Li-won, como presidente, apoia a política de uma só China e defende a reconciliação entre China e Taiwan. Em dezembro, a chance de Chong Li-won se encontrar com Xi Jinping no início do próximo ano. Segundo o Liberty Times de Taiwan, Chong Li-won aceitou encontrar Xi Jinping no Ano Novo Lunar do próximo ano. Na verdade, Song Tao, chefe do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, responsável pelos assuntos de Taiwan e também diretor do Escritório de Trabalho de Taiwan, se encontrou com Xiao Shichong, vice-presidente do Kuomintang, em 28 de outubro em Tianjin, na China. Na ocasião, Chong Li-won apresentou 3 pré-condições para a reunião com Xi Jinping, sendo estes os requisitos da China. Os 3 requisitos foram oposição ao projeto de lei do orçamento de defesa, suspensão imediata dos procedimentos da Lei de Segurança Nacional contra cônjuges chineses casados com taiwaneses e restrições a investimentos da China continental, além de apresentar planos e ações concretas para a unificação com a China. No entanto, segundo relatos locais em Taiwan, após revisar essas propostas da China, o Partido Nacionalista enviou o vice-presidente Zhang Longgong para Xi. No dia 14 de novembro, fizeram uma reunião privada em Xangai, China, e decidiram se encontrar no Ano Novo Lunar. A China exigiu que Taiwan anulasse a lei para se armar e eliminar a influência chinesa. E o Partido Nacionalista Chinês aceitou. Zheng Liuan sempre foi favorável a um encontro com Xi Jinping. Destacou que, pela paz no estreito e estabilidade dos taiwaneses, o Partido Nacionalista Chinês assumiria toda a responsabilidade. Depois disso, entre as exigências feitas pela China, havia a oposição à aprovação do orçamento de defesa, e o Partido Nacionalista Chinês realmente demonstrou cumprir essa exigência. Taiwan anunciou que vai aumentar muito o orçamento de defesa diante da ameaça militar da China. Foi criado uns 58 trilhões de won, e o Partido Nacionalista Chinês passou a se opor. O Partido Nacionalista Chinês afirmou que o orçamento especial de defesa aumentaria o risco de guerra entre os dois lados do estreito. O Partido Nacionalista Chinês também afirmou que a falta de profissionais especializados para operar equipamentos avançados, sendo esse um problema que não pode ser resolvido apenas com dinheiro. Além disso, o partido destacou que a melhoria das condições dos soldados deve ser prioridade e que, com a inclusão desse orçamento especial de defesa, cerca de 5% do produto interno bruto estaria sendo gasto em defesa, o que consideram um valor excessivo. No entanto, o Partido Progressista Democrático e os militares afirmaram que esse orçamento especial de defesa é absolutamente necessário. O pesquisador Su Ju-won, do Instituto de Pesquisa de Segurança Nacional, um think tank do Ministério da Defesa de Taiwan, afirmou que a China mantém constantemente de 5 a 6 navios de guerra equipados com mísseis de cruzeiro ao redor de Taiwan e reforçou a necessidade de fortalecer as medidas de preparação. Além disso, um dos pontos principais deste orçamento especial de defesa é o sistema de defesa antimísseis, semelhante ao Domo de Ferro. Eles argumentaram que caso a China inicie uma guerra, poderia atingir Taiwan em apenas 3 minutos. Por isso, o sistema de defesa antimísseis é absolutamente necessário. O presidente Lai Ching-te afirmou, em uma reunião de alto nível sobre segurança nacional, que para preparar forças essenciais para responder às formas de guerra do futuro, o Ministério da Defesa concluiu o regulamento especial e o plano orçamentário para fortalecer a resiliência defensiva e o poder assimétrico. Ele declarou que ao longo de 8 anos serão investidos 58 trilhões de won em defesa nacional. Mesmo assim, o Partido Nacionalista seguiu se opondo. Eles mantém uma posição crítica, dizendo que o aumento do orçamento de defesa só vai aumentar ainda mais as tensões na região de Taiwan. Sobre isso, Zheng Lixian criticou o plano do presidente Lai Ching-te, dizendo que ele está brincando com fogo e que desse jeito Taiwan pode se tornar um barril de pólvora. Ele também criticou o governo de Taiwan, ressaltando que atualmente a situação política em Taiwan é de minoria governista e maioria oposicionista. Há 113 assentos. Partido Progressista Democrático, 51. Partido Nacionalista Chinês, 52. Partido Popular de Taiwan, 8 e 2 independentes. Ou seja, sem a ajuda do Partido Nacionalista
nacionalista, nem mesmo o orçamento de defesa pode ser aprovado. Partidos governista e oposição de Taiwan seguem em confronto e podem estar negligenciando o orçamento de defesa, essencial para o país, em prol de disputas políticas. Por causa disso, os Estados Unidos também intervieram. O embaixador dos Estados Unidos em Taiwan, o chefe do escritório de Taipei do Instituto Americano em Taiwan, também pediu união aos partidos governista e de oposição de Taiwan. O chefe do escritório de Taipei do Instituto Americano em Taiwan afirmou que o orçamento especial de defesa de 58 trilhões de won, anunciado pelo presidente Lai Ching-te, é um importante início para promover a paz pela dissuasão. Ele destacou que o objetivo é equilibrar o poder militar entre os lados do estreito e reduzir a diferença, afirmando que uma Taiwan fraca não favorece o diálogo. Também rebateu declarações do Kuomintang. Ele também expressou preocupação de que quanto menor o poder militar, maior o risco de conflito. Ele também afirmou que vários países ao redor do mundo, como Coreia do Sul e Japão, estão aumentando significativamente seus gastos com defesa, e que Taiwan também deve seguir essa tendência. É raro o diretor do escritório de Taipei do Instituto Americano em Taiwan pedir união política. Isso indica que o conflito entre partidos no país é grave, mas o presidente Zhu Liuan do Partido Nacionalista continua atacando o Partido Democrático Progressista, não é? O presidente Zhu Liuan disse que, se Lai Ching-te vencer a eleição de 2028, a China pode desistir do diálogo e escolher a guerra. Ele disse que, se Taiwan não aceitar ser parte da China, haverá uma guerra destrutiva com a China. O Kuomintang demonstra cada vez mais sua tendência pró-China. Antes, foi o partido que lutou em uma guerra civil contra o Partido Comunista Chinês, e depois se mudou para Taiwan. O grupo que mais se opôs ao Partido Comunista agora está liderando os apelos por cooperação e reconciliação com a China. Essa mudança não parece ser apenas um ajuste de linha, mas sim um sinal de que a própria identidade do partido está sendo abalada. O partido que antes se posicionava contra o comunismo agora parece estar aceitando de fato as exigências políticas da China, o que está causando uma grande confusão na sociedade taiwanesa. A China impõe essas condições de forma calculada. Uma invasão militar contra Taiwan acarretaria não apenas custos de guerra enormes, mas também a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos e do Japão, além de ter que enfrentar sanções severas de toda a comunidade internacional. Se a China desestabilizar o orçamento de defesa e causar conflitos internos em Taiwan, pode enfraquecer sua defesa sem usar força. Ao interferir em leis e orçamentos, parece respeitar a democracia local e dificulta a intervenção internacional. Se o orçamento for bloqueado no parlamento, as forças armadas não se preparam e o poder de dissuasão colapsa. A China está focando em fazer com que Taiwan perca tanto o motivo quanto a capacidade de se armar por meio dessa estratégia de zona cinzenta. No fim das contas, o que a China deseja não é a guerra, mas sim que Taiwan fique em um estado em que não possa resistir. O cenário que a China realmente quer não é o início de uma guerra, mas o momento em que Taiwan perde por completo a razão para lutar. Se o orçamento de defesa for bloqueado por conflitos políticos, a sociedade se dividir e até mesmo a confiança com os aliados for abalada, a vontade de defesa naturalmente desmorona, mesmo sem armas ou mísseis. Para a China, isso significa que pode alcançar seus objetivos sem enviar tropas e sem precisar se preocupar com críticas da comunidade internacional. Com a divisão interna de Taiwan e menos motivos para resistir, a unificação passa a ser vista como escolha, não imposição. No fim das contas, o cenário que a China considera mais ideal é aquele em que Taiwan recua por conta própria, sem que a China precise sequer pegar em armas. Além disso, Taiwan continua cometendo erros, provocando a Coreia do Sul, que estava quieta. Mas não se trata de uma provocação militar. Taiwan solicitou à Coreia do Sul a correção do nome do país no formulário de entrada. No campo de informações básicas, onde se preenche nome, número do passaporte e outros dados pessoais, é possível registrar a nacionalidade como Taiwan. No entanto, nos campos de origem e destino, só é possível selecionar China-Taiwan. E foi essa a correção que Taiwan pediu para ser feita. Mas isso é registrado como China-Taiwan desde 2004. Até agora, nunca tinham levantado isso publicamente como um problema. Mas, de repente, desta vez, resolveram questionar. Inclusive, o tom das reclamações está ficando cada vez mais forte. Lai Ching-te, presidente, afirmou que Taiwan e Coreia mantêm intercâmbios civis e relações econômicas frequentes e espera que a Coreia respeite a vontade do povo taiwanês. Foi inédito o presidente de Taiwan levantar publicamente essa questão para a Coreia. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan citou o grande déficit comercial e sugeriu uma possível resposta econômica. O Partido Democrático Progressista e o Partido Nacionalista criticaram o governo sul-coreano com atitudes consideradas incompreensíveis. Provavelmente, do ponto de vista de Taiwan, parece que tentaram pressionar a Coreia do Sul a mudar sua posição, já que o país está mantendo uma postura neutra em meio ao agravamento do conflito entre Japão e China. No entanto, considerando a linha diplomática da Coreia do
Sul, é inevitável que essa exigência tenha poucas chances de ser aceita positivamente. É por isso que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul manteve uma posição fundamental e, na prática, se distanciou da questão. Pelo contrário, esse tipo de abordagem pode ser interpretado como uma demonstração da instabilidade e vulnerabilidade diplomática em que Taiwan se encontra. Uma mensagem que ignora os interesses dos vizinhos tende a gerar desconfiança, não cooperação. Realmente, a situação de Taiwan só faz a gente suspirar. Este é o momento em que deveríamos nos unir e nos preparar para qualquer eventualidade através da cooperação com aliados. Mas, ao contrário, estamos vendo conflitos internos se intensificarem e até mesmo a confiança diplomática sendo corroída por nós mesmos. Enquanto o mundo político continua em conflito, a pressão da China está se tornando mais sofisticada e os Estados Unidos também não vão demonstrar paciência para sempre. Quanto mais a divisão interna se prolonga, menos opções Taiwan terá e sua influência diplomática inevitavelmente enfraquecerá. O futuro caminho de Taiwan depende mais de quão rapidamente a política se estabiliza do que do poder militar. Também estou curioso para saber a opinião de vocês. Então, por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.